Olha só, vou começar essa foto aqui, Albert Einstein. Eu não sei se você tem essa informação, é provável que tenha, mas os cientistas ficaram um tanto quanto decepcionados quando fizeram uma autópsia no cérebro de Albert Einstein, que acharam que iriam encontrar assim, uma coisa muito diferente, né? Afinal era um gênio, e iam abrir ali, sei lá, ia ter um implante de um extraterrestre implantado ali na cabeça daquele que foi considerado o homem, o maior gênio do século XX, né? Então fizeram lá a autópsia, e só que ficaram decepcionados porque, primeiro, não acharam nada. Segundo, o cérebro dele era até um pouquinho menor, pesava um pouco menos do que a média. Então, viram que o fenômeno de Einstein não era biológico e o cérebro dele não tinha absolutamente nada diferente do cérebro de qualquer pessoa comum do planeta Terra, o que é uma grande verdade. E eu venho falando sobre isso algumas vezes, venho mostrando isso para vocês, inclusive algumas palestras relacionadas com autoconfiança, eu falava disso no curso sobre o resgate, o poder da autoconfiança, onde nós temos essa habilidade de realizar tudo quanto desejamos e que os grandes gênios da humanidade foram nada mais, nada menos pessoas comuns, mas que realizaram alguns procedimentos normais de forma incomum. Você já vai entender o que eu estou falando. E esse curso, não menos do que espetacular, ele quer fazer o quê? Ele quer torná-lo não menos que espetacular. Aqui na sala, todos vocês são gênios em potenciais. São seres com uma capacidade espetacular de superar tudo quanto você imaginou um dia ser o seu limite. Você pode ir muito além daquilo que você se limitou. E claro, essa genialidade, ela se aplica a todas as áreas da vida. Você vai encontrar, por exemplo, gênios, como normalmente é dito, né? Os gênios da música, gênios da pintura, gênios das artes, mas a arte é apenas, pessoal, é apenas um aspecto da manifestação da genialidade. Você pode ser um gênio financeiro, por exemplo, não é legal? Um gênio dos negócios. Pega, por exemplo, um Donald Trump. É um gênio, só que não é um gênio das artes, mas é um gênio da negociação. Você está entendendo? Então, essa genialidade, independente do que quer que você faça, Cris, eu sou terapeuta, você pode manifestar a sua genialidade numa sala de terapia. E vai ganhar muito dinheiro com isso, claro, porque se você fizer de uma forma diferenciada o que todo mundo faz de forma comum, e você é um terapeuta não menos que espetacular, olha só o que vai acontecendo na sua vida. Você vai atingindo um diferencial. Ou então você é um advogado, por exemplo. Você pode ser um advogado comum, que recebe processo, manda processo, vai no fórum, volta, etc. Ou às vezes até não tão destaque assim, né? O chamado advogado de porta de cadeia, né? Não tem um negócio assim? Eu já ouvi dizer que tem uma coisa assim. Ou você pode ser aquele cara ou aquela cara, né? Que, olha, é um gênio nas leis, que consegue encontrar os trâmites, as jurisprudências, isto, aquilo, e pode pegar o pior caso do mundo e consegue levar e transformar isso num grande sucesso. Tem que ter uma cabeça muito grande para fazer isso, né? Ou aquele empresário que começou do nada, aliás, na reunião dos empresários da Unidarma dessa semana, estava contando a história do John Paul. É um cara que era mendigo e em pouco tempo ele se tornou, preste atenção, de morador de rua, com um filho para criar, morando dentro do carro, um carro velho que ele tinha, de morador de rua, se tornou bilionário. Até gostoso falar bilionário, né? Bilionário, você está entendendo? O cara tem que ser gênio para isso. Só que o que você precisa entender é que tem que ser gênio para essas coisas, isso está a seu alcance. Você está entendendo? Você pode ser um gênio
filosofia, um gênio da pintura, um gênio das finanças, um gênio da negociação, um gênio da prática profissional que você realiza. Aqui, quem gostaria de ser um gênio naquilo que faz? Poucos aqui? Quem aqui está, Cris? Pô, se eu tivesse essa capacidade, né, de fazer o que eu faço, mas assim, ó, fazer de uma forma que ninguém consegue fazer, só Chile, ninguém mais quer ser gênio, né? Todo mundo quer ficar na média. Cris, para mim, ser medíocre tá bom, né? Só a Chile, o Vanderlei também, o Carlos também, o Milton também. Então, então, beleza. Então, é isso que nós vamos fazer nesse trabalho, pessoal. Eu vou passar para vocês o DNA da genialidade. Melhor, eu vou passar para vocês o roteiro da genialidade. Tem jeito certo de fazer isso. Tem jeito certo, Cris, eu quero ser, sei lá, não sei o que você quer ser da vida, né? Mas enfim, o que você quiser ser, eu, por exemplo, no meu caso, eu quero ser eu quero que a minha genialidade, ela se manifeste no ato de dar aulas. Eu quero que as pessoas gostem dessas palestras. Eu quero que as pessoas, pô, eu não vejo a hora de assistir lá o Cris Armeida. Pô, tá para começar, liga aí logo, porque tá afim de assistir. Então eu quero, a minha genialidade, eu quero ir nisso, né? Eu quero desenvolver minha genialidade no ato de falar. Então eu vou me capacitando para isso. Então, independente do que quer que você faça, você pode desenvolver essa genialidade. Tá bom? Então, é claro que essa capacidade você já está sacando, então, que você tem que, desde de início, já ir pensando, bom, eu quero ser gênio em quê? Eu quero ser muito bom em quê? Eu quero me destacar em qual aspecto da vida? Cris, eu posso me destacar em todos os aspectos? Pode. Se você viver 1000 anos, você consegue se destacar em todos. Mas se você não tiver todo esse tempo, você então escolhe uma ou outra área da sua vida que você vai ser excepcional. Né? Cris, nessa área da minha vida eu quero ser excepcional. E aí você vai investir nisso e eu vou, nesse curso, não menos que espetacular, eu vou passar para você o roteiro da excepcionalidade, de tornar-se não menos que espetacular. De tal forma que quando as pessoas veem o seu trabalho, eles falam, pô, não tem. Eu gosto de fazer, sei lá, o que você faz, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, um massoterapeuta. Pô, massoterapia tem que ser fulano. O dentista, eu só confio se for o ciclano, a Beltrana. Se não for ela, não tem para ninguém, né? Pô, eu vou comprar sei lá, um carro, tem que ser com aquele vendedor lá, porque ele atende bem, ele é isso e aquilo. Então você vai desenvolvendo isso. E quanto melhor você fica, obviamente você cria a sua, não é o jeito mais apropriado de falar, mas a sua aposentadoria, né? Porque você começa a criar ali uma clientela fiel, um grupo de seguidores fiéis que vão adorar estar do seu lado e não vão querer outra coisa naquele segmento, naquela área, se não for com você. Então, por que eu estou fazendo esse curso, Cris? Não menos que espetacular. Para isso. Tá entendendo? Tá percebendo a importância desse trabalho, pessoal? Por isso que eu quis fazer esta aula de apresentação para você entender o que é que nós vamos desenvolver, porque só pelo nome, né, às vezes fica meio, inclusive esse nome parece meio abstrato, né, não menos que espetacular, mas o que é isso? É um curso para isso, para você entender o caminho para ser muito bom no que faz. Vou começar a apresentação de hoje, é só uma apresentação, tá? É só uma introdução, mas eu vou passar para você dois fatores importantes e um terceiro ponto que você já conhece e eu só vou lembrá-lo. Tá? Então, duas coisas, 2 mais 1, 3 no final das contas. Não precisa ser um gênio para fazer essa soma, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, hoje, pessoal, o conhecimento está disponível a todos. Em se tratando de você desenvolver a sua genialidade, e você ser uma pessoa assim, expert, uma pessoa muito capacitada naquilo, eu vou dizer para você, hoje é muito mais fácil, gente. Muito mais fácil. Porque o conhecimento no passado, ele era difícil, ele era só analógico, e o pouco conhecimento que se tinha ainda ficava restrito a determinados grupos. E esses grupos faziam questão do quê? Alguém sabe? Faziam questão de proteger esse conhecimento
para que outras pessoas não tivessem acesso. Né? Era assim no passado. Você vê, por exemplo, agora me ocorreu agora esse exemplo, a turma da maçonaria. A maçonaria antiga, quem é maçom sabe do que eu estou falando. A maçonaria inicial, né, lá nos primórdios, lá no começo, era um grupo de pedreiros, ou maçons, né? E por que era um grupo tão poderoso? Porque a arte da maçonaria, ou seja, a arte de levantar catedrais, de levantar prédios, de levantar casas, o conhecimento para saber fazer isso era restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Pouca gente sabia fazer isso. E para você aprender a levantar uma casa, por exemplo, você teria que fazer parte daquele grupo muito restrito e, para tanto, obviamente, você ia começar a adquirir aqueles segredos, e uma vez, os segredos, no caso, os segredos de levantar uma casa, e aí você começava, então, a fazer parte desse grupo. E claro, você sendo um mestre de obras ou um mestre maçom na época, você adquiria status, né? Mas esses segredos eram restritos. Hoje você entra no YouTube, como faz uma massa de cimento com pedrisco. Aí você digita lá, aparece, olha, você pega a massa, assim, tem lá o Sozé lá pegando o saco de cimento, você tem que colocar tantas partes de cimento, tantas partes de água, e você tem que ter uma pá desse tamanho, e pronto, rapidinho você aprende o que era guardado às 7 chaves. Você está entendendo? Eu estou dando esse exemplo dos pedreiros, dos mestres de obras chamados maçons na época, que depois isso se ressignificou, é uma ordem que se transformou historicamente, mas o início foi assim, né? Isso era acontecer com todos os grupos. Então você tinha os mestres da arte da construção, os mestres marceneiros, os mestres carpinteiros, os mestres padeiros, né? Era tudo assim. É só você pegar um livro de história, se você assiste aqueles filmes, filme de época, né? Aqueles filmes de guerra, você vai ver que o mestre ferreiro, você acha que era assim? Chegava lá, o cara fala, eu queria aprender a fazer espada, você me ensina? Pô, não era assim não, pessoal. Se aprender a fazer espada com o mestre ferreiro, tinha que dar vida para ele. Você ia ser discípulo dele, ele ia passar por uma iniciação, você ia assinar um compromisso para o resto da vida que você ia servir ele e só ia tomar o lugar dele quando ele morresse. Era um negócio assim, né? Era um negócio assim. Hoje você entra lá no YouTube, como fazer uma espada. Eu não sei o que se tem, mas deve ter, pessoal. Acho que tem tudo, né? E se não achar no YouTube, em algum lugar você acha, porque hoje é muito fácil. Conhecimento está acessível. Então essa é a primeira grande vantagem. A primeira grande vantagem. Até mesmo o conhecimento, o conhecimento que a gente tem aqui na Unidarma, pronto. Cris, eu queria dar palestra igual você. Ah, não tem problema nenhum, meu amigo. Você acessa lá na Unidarma o curso de comunicação e influência. Depois você pega uma reprogramação mental, fluência na fala, já era. Vai treinando, vai colocando em prática esses conhecimentos, pronto, né? Você se torna palestrante. Mas isso no passado não era assim. Por isso que eu estou falando, gente. Pô, Cris, eu quero ser muito bom em X coisa. Primeiro, define qual é o segmento que você quer ser bom. Depois você vai ter que mergulhar nessa atmosfera. Só que diferente do passado, o que você precisa saber hoje vai estar ao seu alcance de uma forma muito mais interessante, muito mais fácil, muito mais acessível do que era no passado. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito que eu queria passar, olha, é o tempo. Tempo. E não o acaso que forma o gênio. Então, é uma coisa que você tem que entender também, gente. Esses tempos atrás, eu dei uma palestra, deixa eu pegar a calculadora aqui, que depois eu vou fazer uma conta. Esses tempos atrás eu dei uma palestra, e eu citei o exemplo de Mozart, não sei nem se a pessoa está aqui. E eu falei que estava falando sobre genialidade, e eu disse que as pessoas acham que Mozart era um gênio, mas não é que ele era um gênio, é que ele treinou muito. É uma pessoa não concordou, né, tem todo o direito de não concordar, não estou criticando, estou falando que são pontos de vista diferentes. Eu tentei apresentar meu ponto de vista e ela apresentou o ponto de vista dela. Mas na verdade, pessoal, veja você, imagine você nessa situação. Você tem 4, 5 anos, seu pai coloca você na frente de um cravo, na época não tinha piano, né? Era
cravo, um instrumento musical chamado cravo, parecido com o piano. Depois o piano veio um pouco depois. E você treinando desde criança, desde 4, 5 anos, 7, 8 horas por dia. Depois aumentando isso para 10 horas por dia. E todo dia, sábado, domingo, feriado, dia santo, finados, todo dia, sei lá. Desde criancinha, você mal aprendeu a falar, mas você já está lá com as teclas. Treinando 7, 8 horas por dia. Aí você tem 15 anos, né? Já se passaram 10 anos você treinando 8 horas direto. Meu amigo, se você não for um gênio no piano, olha, eu não sei, eu acho que eu seria um gênio no piano, você está entendendo? Então, é o tempo, pessoal, não existe essa história, isso, o que eu estou falando, preste atenção, o que eu estou falando está alinhado com as mais recentes descobertas da neurobiologia. Não acharam, pessoal, o gen da genialidade. Isso não existe. O que existe é resistência da musculatura glútea. É você sentar ali e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer. Esses tempos atrás, semana passada, semana retrasada, eu li a biografia de André Agassi. André Agassi, que você sabe muito bem, foi campeão de tênis por várias vezes, Wimbledon e tudo mais. Foi talvez um dos maiores tenistas, né, do mundo. Ganhou 4 slams diferentes e ele fez o que ninguém fez no tênis. Né? Fez o que ninguém fez e dificilmente no tênis alguém vai conseguir chegar no nível de um André Agassi. E sabe o que ele fala na biografia dele? Que ele odeia tênis. Que ele nunca gostou de tênis. Só que quando ele estava criança no berço, presta atenção, no berço, o pai dele pendurou no berço uma bola de tênis e colocava o esparadrapo com uma raquete de ping-pong para ele ficar batendo na bola do tênis no berço. No berço. E aprendendo a andar, o pai dele já construiu uma quadra no quintal da casa deles e construiu uma máquina que ficava cuspindo o tempo todo bola e ele tinha que ficar lá 7, 8 horas por dia, 10 horas por dia, batendo naquilo. O pai dele até preferia que ele não ia para a escola. Depois, quando ele chegou no ginásio, o pai dele falou: você não está tendo boas notas? Você não prefere treinar ao invés de ficar na escola, que você vai ganhar muito mais? Né? E ele falou: então tá bom. Ele não suportava a escola também. Então ele ficava treinando de manhã, de tarde e de noite. Tênis, jogando e batendo bola. Pô, meu amigo, você não vai ser o melhor do mundo de que jeito? Então é isso, gente. É o tempo. Não é o acaso. Você não nasce gênio, né? Ai, Cris Armeida, eu queria dar palestra como você. Isso que eu ia falar. Olha, presta atenção. Eu dou uma média de 3 a 4 horas, dependendo do dia da semana. Às vezes até 5 horas por semana de palestra. Toda semana. Mas para ser menos generoso, eu vou reduzir para 3, que é o mínimo de horas de palestras e vídeos que eu gravo. Então, estou pegando aqui a minha calculadora. 3, né? Vezes 7 dias na semana. Então, peraí, deixa eu pegar aqui. 3 ponto. Só que como tem dias que eu não faço, então vamos multiplicar para ficar mais por baixo, né? 3 por 5. Né? Então são 15 horas por semana. Muito bem. Um ano tem 51 semanas. Dá 765 horas por ano. Agora, eu já faço isso porque talvez uma parte da minha biografia vocês não conhecem. Desde os meus 14 anos eu dou palestra. Entendeu? Na época era pastoral da juventude, eu fui catequista, dava aula e tudo mais, mas naquela época eu dava 1 ou 2 palestras por semana, não mais do que isso. Então, para ser generoso, vamos contar a partir dos 20 anos, que é quando eu comecei a fazer isso institucional, mas antes eu já fazia. Então, eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 20, na verdade teria que ser por 21, porque eu já estou no 41, mas vai 20 mesmo. Então, eu tenho aqui, olha, 15.300 horas de palestra. 15.300 horas de palestras que eu já dei. E aí, essa semana eu estava conversando com uma colega que fez o treinamento de oradores comigo.
ela fez uma apresentação, não sei nem se ela está na sala, se ela tiver, ela pode até se manifestar aí. E eu falei, olha, para a sua primeira apresentação está muito bem. É lógico, se você olhar a minha apresentação e for comparar com a sua, é uma coisa muito injusta, porque eu estou 15.300 horas na sua frente. E você está na primeira hora que você está dando uma palestra oficialmente assim para as pessoas. Então não é justa essa comparação. Agora, se eu tenho essa capacidade de ligar aqui a webconferência e falar, e me divertir, e dar risada, e manter vocês conectados, e discorrer sobre um assunto, e falar sobre um assunto, e depois fala sobre outro, depois fala sobre outro, e puxa outra coisa, vocês acham que eu nasci assim? Né? Que o Chris Armada, um belo dia, começou a falar e as coisas fluíram? Não, pessoal, isso foi... muito, como eu acabei de dizer, é resistência da musculatura glútea. É muito tempo aqui falando, se preparando. Eu tenho gravado a primeira palestra pública que eu dei numa fita cassete de desenvolvimento pessoal. Pô, se você ouve aquilo, você chora do jeito que eu falava. Acanhado, gaguejava, a voz parece que não saía, né? Tentava falar de um jeito assim mais certinho, porque queria falar do jeito certo. Então, olha, é uma lástima. Nem se compara. E você não precisa ir muito longe. Não precisa ir lá na minha primeira palestra pública. É só você pegar as aulas mais antigas da Unidarma, você vai ver que o meu estilo e a minha desenvoltura vai mudando. Se você pega as primeiras aulas, algumas delas têm a data, né, que você pode ouvir, você vê que é completamente diferente. Mas por quê? Porque é o tempo. E daqui 10 anos, se Deus me permitir, eu quero estar ainda melhor. E daqui 20 anos, melhor ainda, cada vez melhor. Até alcançar um estado que eu vou chamar, pô, o cara é um gênio para dar palestra. E eu me esforço para isso. Então é o tempo. E você é assim também, gente. Tá? Então, eu disse para você que seriam duas coisas e uma terceira que você já sabe. Qual é o ponto, Cris? Qual é o ponto? Olha, está aí na tela. Eu preciso dizer para vocês. De novo, esta dama entrará em cena. Quem sabe qual é a dama que novamente entrará em cena? Alguém arrisca? Ela está para entrar, vou colocar ela em cena já. Alguém sabe? Qual é a dama que vai entrar em cena? Bom, já que ninguém arrisca, parece que o Telmo... Não. Olha aqui a dama que vai entrar em cena. Está ela aí, olha. Aí está ela. Essa dama vai entrar em cena de novo. A dama disciplina, pessoal. Não tem o que supera isso. Então, nesse curso, não menos que espetacular, eu vou passar para você o roteiro da genialidade. Cris, eu quero ficar muito bom nisso. Então, o roteiro passa necessariamente pela disciplina. Sabe? Pô, mas disciplina de novo? É exatamente isso. Então, esse curso, muito do nosso trabalho será fazer com que você encontre uma forma, um jeito, um método de efetivamente disciplinar a sua vida. E isso vai ser muito legal. E a hora que você aprender, você escolhe no que você quer ser bom. E aprende a técnica correta, o jeito certo de manter ali o pulso firme para buscar o seu objetivo, aí, meu amigo, ninguém segura você. Mesmo porque, e eu encerro com isso essa primeira parte, depois eu vou te dar umas instruções adicionais. Olha, o nosso mundo, gente, está cheio de problema. Essa que é a grande verdade. Né? Poluição, falta de água, lixo, guerra, fome, miséria, doença, blá, blá, blá. Olha, o nosso mundo está cheio de problemas. E a maioria desses problemas foram criados por quem? Por nós mesmos. Né? Por nós mesmos criamos todos esses problemas. Agora, para resolver esses problemas, só na base de inspiração ou de boa vontade, não vai ser suficiente, pessoal. Está entendendo? Nós vamos precisar, aqui na Unidarma, despertar novos gênios, e eu sei que alguns de vocês já estão capacitados para isso, novos gênios que trarão soluções efetivas para uma transformação planetária. Porque do jeito que está indo de mal a pior. E se nós não fizermos alguma coisa, mas fizermos alguma coisa brilhante, se não desenvolvermos ideias espetaculares para que efetivamente o mundo sofra uma grande transformação positiva,
a coisa vai degringolar. Então, parte da sua habilidade excepcional, espetacular, tem que ser usada para isso. E eu vou chamar você, convocar você a essa responsabilidade, da mesma forma que eu me sinto responsável por isso também. Eu acredito que a Unidarma é uma instituição, é uma organização que está contribuindo para o mundo se tornar um lugar melhor para se viver. Na medida em que as pessoas se tornam mais conscientes, mais lúcidas, na medida em que as pessoas deixam de ser assim, manada, né? Seguindo um bando de zumbis sem pensamento, sem consciência crítica, pessoas que prosperam, pessoas que se levantam, pessoas que desenvolvem sua autoconfiança, eu acredito, pessoal, essa é a minha crença, que o mundo se torna melhor. Você influencia o seu marido, ou a sua esposa, os seus filhos, você influencia a sua casa, os seus vizinhos, o seu bairro, a sua cidade, o mundo inteiro vai ser influenciado por essa energia contagiante. Então, nós temos que despertar aqui na Unidarma novos gênios que trarão para o mundo soluções viáveis, porque apenas de boa vontade, apenas de axiologia, o mundo não vai transformar. E somente mentes muito bem preparadas é que conseguirão dar uma resposta efetiva para os problemas que nós passamos. E então, tá gostando desta apresentação? Olha só, até agora nós realizamos a aula introdutória, a aula 0, para você entender como é esse curso, como ele funciona e para que serve esse trabalho. A aula número 1 acontecerá na próxima quinta-feira. Estou vendo aqui no calendário, olha, será dia 17 de julho de 2014. Essa aula ao vivo começará às 21 horas. E eu quero convidar você para também participar da aula número 1. Então você vai proceder da seguinte maneira. Embaixo desse vídeo, algum de nossos afiliados vai deixar o link de acesso na Unidarma. Então você vai fazer assim, você vai se cadastrar no site da Unidarma, vai fazer como se você estivesse fazendo uma assinatura. Se você quiser já fazer a assinatura, ótimo, seja muito bem-vindo, porque aí você vai participar já de todos os cursos, de todas as aulas, de todo o conteúdo. Se você quiser esperar um pouquinho para ver como é que vai ser a aula número 1, faz apenas o seu cadastro e espera quinta-feira então, e às 21 horas, horário de Brasília, nós realizaremos a aula 1 deste curso, não menos que espetacular. Você faz o seu cadastro e eu peço inclusive que você cadastre o seu e-mail na newsletter da administração, porque aí você vai sendo avisado dos horários, etc. E na quinta-feira eu vou disparar um e-mail para todo mundo que está cadastrado no site, avisando, passando para você a senha de acesso à sala virtual e o link da sala também onde vai ser realizado esta aula, tá bom? Então é uma oportunidade para você desenvolver a sua genialidade e eu tenho certeza que esse curso vai trazer uma grande diferença na sua vida. O caminho é muito simples, acesse o link que está abaixo desse vídeo, faça o seu cadastro. Se você já quiser tornar-se um assinante, ótimo. Se ainda for esperar um pouquinho, não tem problema. E na quinta-feira você vai entrar no site da Unidarma. Eu vou te mandar o link da sala virtual com a senha de acesso e você participará às 21 horas, horário de Brasília, nesse dia 17, da primeira aula do curso, não menos do que espetacular. Um grande abraço e até lá!